E se a vida que você vive hoje fosse apenas o eco suave de pensamentos que você nunca percebeu completamente? Há um silêncio escondido por trás de cada escolha, um sopro quase invisível que determina os frutos que você colhe. Talvez você já tenha sentido isso, a sensação estranha de estar sempre correndo atrás de algo, mas, no fundo, carregando uma tristeza que não se explica. O desejo profundo de abundância que esbarra em dívidas. O anseio por amor que se dissolve em solidão. A vontade de florescer que murcha em ciclos repetidos de frustração. Há uma dor silenciosa que muitos carregam, a dor de ser um impostor energético, alguém que sonha alto, mas vibra pequeno, alguém que repete mentalmente eu quero, mas o corpo, a respiração, o coração dizem eu temo. E nessa dissonância, a realidade se manifesta como um reflexo confuso, como um espelho rachado que devolve fragmentos do que você realmente sente, não do que você diz querer. Bruce Lipton nos lembra que até os 7 anos de idade, absorvemos crenças como uma esponja, num estado hipnótico, moldando um piloto automático invisível que comanda nossos dias. Você pode até afirmar com força que quer prosperidade, mas se lá no fundo a programação antiga repete que você não é digno ou que tudo dá errado, o campo quântico responde a essa vibração, não às palavras. E é aqui que surge o abismo entre intenção e manifestação. Você planta sementes de luz com a mente consciente, mas rega as raízes da escassez com o subconsciente. Não se trata apenas de pensar positivo, porque pensamento sem vibração coerente é como música sem melodia, não ecoa, não se espalha, não cria. Joe Dispenza fala sobre o campo eletromagnético do coração e do cérebro, sobre como padrões emocionais repetidos colapsam realidades, moldando cenários que muitas vezes reforçam a dor que você queria evitar. Quando você acorda e revive as mesmas emoções de medo, insegurança ou culpa, você não está apenas recordando, está emitindo, programando, convidando essas experiências a se repetirem no seu jardim interno. Imagine agora o seu subconsciente como um solo fértil. Nele, tudo germina, inclusive as ervas daninhas. Se as sementes forem de dúvida, culpa ou medo, os frutos serão inevitavelmente experiências que confirmam essas crenças. Não há como colher flores quando se alimenta raízes de desamor. Talvez você nunca tenha parado para se perguntar com honestidade: o que estou realmente cultivando? Porque muitas vezes, regamos dores antigas sem perceber, regamos histórias que já não nos servem, regamos memórias que apenas nos afastam do que dizemos querer. O convite, então, não é para julgar ou forçar uma mudança brusca. É para respirar fundo e olhar com coragem para dentro. Você está alimentando o que deseja ou apenas sobrevivendo em meio a ervas emocionais que já tomaram conta do seu campo? Hoje, talvez você sinta um aperto no peito ao perceber que muito do que você manifesta não vem da sua parte mais luminosa, mas sim da parte que ainda teme, que ainda duvida. Essa consciência pode doer, mas é ela que abre o portão da verdadeira transformação. O mundo não está contra você. O universo não te abandonou. Ele apenas responde com perfeição à sua vibração mais íntima, aquela que você quase nunca verbaliza, mas que pulsa o tempo todo em silêncio. E se você pudesse, por um instante, parar de lutar contra o que não quer e começar a nutrir com presença aquilo que verdadeiramente honra a sua essência? Se neste momento, ao ouvir estas palavras, você sentiu um calor suave no peito, uma vontade de pausar e respirar, saiba que este já é o primeiro passo. Porque a semente da mudança não precisa de força, precisa de coerência. Ela não exige gritos, exige silêncio. Ela não cresce na pressa, cresce na entrega. Eu te convido a seguir nesta jornada comigo, não como alguém que dita verdades, mas como um companheiro que caminha ao seu lado. Hoje, aqui, juntos, podemos começar a curar o jardim invisível que sustenta a sua realidade. E talvez, ao final desta jornada, você descubra que a vida que você tanto espera já está esperando você se alinhar para florescer. Você pode apoiar este projeto de forma 100% gratuita, clicando em inscrever-se, deixando seu like e um comentário. Este simples gesto me diz: isso importa. Continue. Então vai lá, se inscreve agora. Porque tudo muda com uma decisão, e talvez a sua seja hoje. 1. O erro silencioso. Por que você repete realidades que odeia? Há um momento na vida em que percebemos que não importa quantas promessas façamos a nós mesmos ao amanhecer, ao anoitecer ainda carregamos o mesmo peso. A mesma conta que não fecha. A mesma sensação de solidão mesmo cercado de pessoas. O mesmo eco de não sou suficiente que se repete como um sussurro cansado dentro do peito. E então surge a pergunta mais honesta: por que eu continuo atraindo exatamente o que eu mais temo?
Porque os ciclos se repetem com tanta precisão, como se a vida fosse um disco riscado que insiste em tocar a mesma melodia triste. Existe uma armadilha invisível, um estado que Bruce Lipton chama de modo sobrevivência. Quando estamos presos nele, o corpo vive em alerta constante, o sistema nervoso emite sinais de defesa, e o campo vibracional se enche de ruídos. Medo, ansiedade, escassez. Essas vibrações se espalham silenciosas, construindo muros ao redor das possibilidades que você sonha abraçar. Nessa frequência, o cérebro reptiliano, primitivo, toma as rédeas. O sistema límbico, guardião das emoções, reforça as memórias de dor. Você pensa que está decidindo com lógica, mas é como se fosse apenas um ator repetindo falas antigas, escritas em um roteiro que você nem lembra ter aceitado. E cada pequena derrota, cada rejeição, cada olhar frio de quem você ama, reforça a narrativa de insuficiência. É como se cada fracasso fosse mais um tijolo nesse muro invisível, que separa quem você é de quem você poderia ser. Você acorda, sente medo, emite sinais. Emite sinais, manifesta exatamente aquilo que confirma o medo. É um ciclo hipnótico que vai se retroalimentando, com uma precisão cruel. As microtrações diárias, aquelas pequenas preocupações que você quase ignora, são como gotas que, dia após dia, escavam o solo do seu subconsciente. A conta que você teme não conseguir pagar, o olhar de reprovação que você imagina receber, o medo de envelhecer sozinho, a sensação de estar sempre atrasado para o próprio destino. Tudo isso vai alimentando o campo quântico de forma quase imperceptível. E de repente, você percebe que está vivendo uma vida construída não pelos seus sonhos, mas pelos seus medos. Porque o campo não distingue o que você quer do que você teme. Ele só entende a vibração. E se a vibração é confusa, se está presa ao medo, o campo devolve confusão, devolve medo. Não se trata de força ou de esforço. Não se trata de prometer que amanhã vai ser diferente se, no fundo, você continua vibrando a mesma dor. É sobre perceber o quanto essas microdores, esses pequenos pensamentos automáticos, moldam a paisagem da sua realidade. É sobre enxergar que, enquanto você não abraçar a raiz dessa frequência, os frutos continuarão amargos. Não para te punir, mas para te mostrar com clareza onde o seu jardim precisa de cuidado. O erro silencioso não é querer mudar. O erro silencioso é querer mudar apenas na superfície, sem mergulhar no solo onde a verdadeira semente foi plantada. Porque o universo não se comove com o que você diz querer. Ele responde fielmente ao que você vibra em silêncio. 2. A ilusão do eu racional e a ditadura do subconsciente. Muitos caminham pela vida acreditando que estão no controle absoluto de suas escolhas. Acreditam que a mente consciente, aquela que planeja, decide e argumenta, é a verdadeira autora da história. Mas o que poucos percebem é que essa mente lógica é apenas a superfície tranquila de um oceano profundo, onde correntes invisíveis movem o destino muito antes que você possa escolher conscientemente. Bruce Lipton nos lembra que 95% das decisões diárias não nascem dessa mente racional. Elas brotam de um campo silencioso e poderoso, o subconsciente, um programa pré-gravado, criado a partir de memórias, medos, crenças herdadas e repetições invisíveis. Você pode repetir 1000 vezes "eu sou próspero", mas se lá embaixo, no silêncio do corpo, ecoa a velha frase "eu não mereço", a vibração que se espalha no campo é de escassez. É como se a mente consciente fosse um barco pequeno tentando remar contra a maré imensa de crenças silenciosas. E a maré sempre vence. A ilusão do eu racional é confortável, porque nos faz sentir no comando. Mas ela também nos afasta da raiz verdadeira da transformação. Enquanto acreditamos que apenas pensar positivo resolve, ignoramos as correntes profundas que continuam carregando nossas intenções para longe. A metáfora do iceberg revela essa verdade com clareza. A ponta visível é a mente consciente, aquilo que você consegue nomear. Mas abaixo da linha da água existe uma massa imensa, feita de dores antigas, de palavras ouvidas na infância, de promessas não cumpridas, de humilhações silenciosas que ficaram guardadas no corpo como tatuagens emocionais. E essas marcas submersas decidem muito mais do que você imagina. Você pode dizer ao mundo "eu quero prosperidade", mas se dentro de si você se sente pequeno, desconfiado, ansioso, o universo não ouve o seu desejo. Ele sente a sua assinatura vibracional. Há quem carregue a dor de se sentir um impostor em tudo o que faz. De sorrir para fora, mas se culpar em silêncio. De sonhar alto, mas se sabotar antes mesmo de começar.
A ditadura do subconsciente é sutil e muitas vezes cruel, porque ela não grita. Ela sussurra. Ela vai construindo pequenas escolhas diárias, quase imperceptíveis, que, juntas, moldam um destino inteiro. A verdade pode ser desconfortável. Não é a lógica que cria, mas a emoção que vibra. Não é a frase bonita que atrai, mas o sentimento silencioso que se emite quando ninguém está olhando. Por trás da ilusão do controle, existe um convite profundo para mergulhar na parte submersa, para ouvir o que o corpo realmente diz, para sentir o que a alma guarda em silêncio. E é nesse mergulho que nasce a chance de uma nova realidade. 3. Quando a intenção colapsa, o paradoxo vibracional. Há uma contradição silenciosa que muitas pessoas carregam sem perceber. Elas acreditam que basta desejar com força, repetir mantras, escrever listas de intenções, e o universo irá se curvar diante de seus pedidos. Mas o que poucos entendem é que o universo não lê palavras, não decifra listas, não responde a frases. Ele sente vibração. Ele lê coerência. Ele escuta a música silenciosa que vibra em cada célula, em cada batida do coração. Quando existe incoerência entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz, cria-se um campo vibracional rachado, uma energia confusa que não consegue sustentar aquilo que se deseja manifestar. Joe Dispenza fala sobre a assinatura emocional como a senha vibracional que abre portas no campo quântico. Não é o quanto você quer algo, mas a energia que você carrega ao desejar. Muitos dizem eu quero sair da escassez, mas vibram medo, insegurança, desespero. O paradoxo se revela. Quanto mais você foge da escassez, mais você a alimenta. Ao colocar toda a atenção na ausência, você reforça sua existência. Ao fixar o olhar no vazio, você o torna maior. É como tentar apagar fogo jogando gasolina emocional. Há quem confunda foco com coerência. Pensam que, se manterem o foco no que desejam, tudo se resolverá. Mas foco sem coerência é como uma lanterna fraca num túnel infinito, ilumina apenas a próxima parede de medo. O desejo, quando nasce da carência, vibra exatamente essa falta. Quando nasce do medo, vibra a ameaça. E, assim, o campo magnético ao redor se molda não ao sonho puro, mas ao sentimento que o sustenta. Não importa quantas visualizações se faça, se no fundo o coração pulsa dúvida, o resultado será um reflexo fiel dessa dúvida. É preciso compreender que intenção verdadeira não é gritar o que se quer, mas ser o que se quer. É alinhar pensamento, emoção e ação em um fluxo silencioso, coerente e firme. É sentir, antes mesmo de ter. É viver, antes mesmo de receber. Não há como enganar o campo. Ele é sensível, vivo, inteligente. E ele devolve com precisão matemática aquilo que você vibra no espaço entre os pensamentos e as palavras. Por isso, a maior força não está na intensidade do desejo, mas na pureza da vibração. O paradoxo vibracional não é um castigo, mas uma oportunidade de se conhecer profundamente, de perceber onde estão os ruídos, os medos secretos, os gestos pequenos que negam em silêncio o que a boca diz querer. Quando a intenção colapsa, não é o fim do sonho. É o começo de um novo convite, tornar-se, primeiro, a vibração do que se deseja viver. 4. O gatilho silencioso, microcrenças que comandam o seu campo. Existe um território secreto dentro de nós, um espaço tão íntimo que muitas vezes nem mesmo a nossa mente consciente consegue acessar. Nesse espaço vivem pequenas frases, pequenas vozes, que repetem silenciosamente quem acreditamos ser. São as microcrenças, aquelas convicções sutis que nos acompanham desde a infância, herdadas de olhares, de silêncios, de gestos, de palavras ditas sem intenção. Eu não sou digno. As coisas sempre dão errado para mim. Eu não sou suficiente. Essas pequenas sementes, quando não vistas, germinam devagar, criando raízes profundas no campo vibracional. O mais doloroso é que essas microcrenças raramente aparecem em grandes momentos. Elas se mostram nos detalhes, no suspiro contido antes de uma reunião importante, na voz que treme ao pedir algo que você sente que merece, no medo que paralisa quando uma oportunidade aparece. A cada repetição, o campo quântico registra e reforça a assinatura vibracional. São como fios invisíveis que seguram você exatamente onde está, por mais que a mente consciente diga que quer avançar. O universo não distingue entre o que você repete com a boca e o que você repete em silêncio no coração. Ele responde à vibração mais forte, e quase sempre, essa vibração está escondida na camada silenciosa das microcrenças. Por isso,
Observar as frases automáticas que surgem ao longo do dia não é apenas um exercício mental. É um ato de amor. Um ritual silencioso de reencontro com a própria verdade. Quando você se permite notar esses pensamentos, sem julgamento, apenas com presença, começa a iluminar as raízes que sustentam suas repetições. Não é sobre brigar com elas, mas sobre olhar, acolher e, pouco a pouco, dissolver. A neurociência nos mostra que cada vez que repetimos uma crença, fortalecemos redes neuronais. E ao escolher novas narrativas, ainda que pequenas, abrimos espaço para novas conexões, novos caminhos, novas realidades. Essa é a beleza e também a responsabilidade do campo quântico. Ele é fiel. Ele nunca erra. Ele apenas devolve a música que você toca em silêncio. Cada microcrença é uma nota nessa canção. E quando você começa a ouvir de verdade, percebe que toda transformação começa na mais suave das melodias internas. Não na força, mas na delicadeza. Não no esforço, mas na permissão. Porque mudar não é brigar com quem você foi. É começar a dançar com a possibilidade de quem você pode se tornar. 5. O silêncio como arma vibracional. Menos desejo, mais presença. Existe um momento em que o desejo deixa de ser ponte e se transforma em prisão. Quando o querer demais começa a vibrar mais a ausência do que a possibilidade, o campo quântico entende esse excesso como um grito de carência. Muitos acreditam que desejar intensamente é o motor da manifestação, mas o que realmente transforma não é a força do querer, e sim a suavidade da presença. O silêncio interno é uma das armas vibracionais mais poderosas, porque é no silêncio que a coerência nasce. Quando você silencia, mesmo que por alguns instantes, o campo se reorganiza. A mente para de projetar futuros ansiosos e o coração volta a habitar o agora. O agora, esse espaço misterioso e quase sempre negligenciado, contém todas as sementes da criação. É no agora que a vibração se purifica. É no agora que você deixa de ser um pedinte do universo e se torna um co-criador consciente. O silêncio dissolve as arestas, apaga o excesso de esforço e revela a frequência pura que estava escondida sob camadas de medo e expectativa. A sabedoria do bambu nos ensina isso de forma silenciosa e profunda. Ele passa anos fortalecendo suas raízes invisíveis antes de aparecer acima da terra. Enquanto muitos o julgam inerte, ele está se preparando, se consolidando, criando uma base inquebrantável. Da mesma forma, a sua vibração precisa de enraizamento antes de florescer no mundo visível. Não é sobre se mostrar, é sobre se sustentar. Não é sobre provar nada ao mundo, é sobre se tornar inabalável por dentro. Curiosamente, muitas das manifestações mais significativas surgem justamente quando as pessoas desistem de controlar, quando soltam um desejo ansioso e abraçam o fluxo. É como se o universo esperasse o momento em que a sua vibração estivesse livre de ruído, limpa, sincera, para então entregar o que já estava reservado. A presença é a linguagem do campo. O silêncio é a assinatura que confirma a confiança. Quando você aprende a vibrar menos desejo e mais presença, a vida começa a responder com delicadeza, como um eco suave que retorna apenas quando o grito cessa. Nesse espaço silencioso, o milagre não é um evento extraordinário, mas o desabrochar natural de quem já estava em coerência, apenas esperando o momento certo para florescer. 6. O modelo para reverter a programação subconsciente, a chave prática. Quando olhamos para dentro com sinceridade, percebemos que muitas das histórias que contamos a nós mesmos não são realmente nossas. Foram herdadas, absorvidas, repetidas em silêncio até se tornarem quase invisíveis. E é justamente nessa invisibilidade que elas ganham força. Bruce Lipton fala sobre a reprogramação vibracional como um chamado para criar novos ambientes internos, espaços onde a nova crença possa brotar com suavidade e verdade. Não se trata de apagar o passado ou negar a dor. Trata-se de criar um solo novo, fértil, onde a semente certa possa finalmente germinar. A primeira etapa dessa reprogramação é tornar consciente a microcrença limitante. É quando você observa, sem raiva, sem vergonha, aquela frase silenciosa que sempre te acompanhou: "Eu não sou digno, vai dar errado, não sou capaz." Iluminar essa crença é como acender uma vela num quarto escuro. De repente, você começa a enxergar as sombras que moldavam seus movimentos. E, ao ver, já inicia a transformação. A segunda etapa é substituir essa narrativa antiga por uma nova, viva, carregada de emoção. Não basta dizer "eu sou merecedor", é preciso sentir. Sentir no corpo, nas entranhas, no espaço entre uma respiração e outra.
Sentir como se já fosse verdade. A terceira etapa é repetir essa nova vibração em estados de relaxamento profundo, quando o cérebro entra em ondas alfa ou teta. É nesses momentos, antes de dormir, ao acordar, em meditações profundas, que o subconsciente está mais permeável. O corpo, relaxado, se torna um campo fértil para novas sementes. A mente, silenciosa, deixa de ser um juiz e se torna um aliado. E o coração, em coerência, começa a emitir uma assinatura vibracional capaz de criar novas realidades. O corpo também participa dessa reprogramação. Não é apenas mental. O movimento, a respiração, os gestos conscientes ajudam a fixar a nova frequência. O ensaio mental, tão defendido por Joe Dispenza, não se resume a visualizar cenários externos, mas a sentir o estado emocional correspondente, a viver interiormente o que se deseja experimentar lá fora. Quando o corpo, a mente e o coração se unem em um mesmo campo, o universo entende a mensagem com clareza. O milagre não está em repetir frases vazias, mas em viver de dentro para fora uma nova história. E, pouco a pouco, aquilo que parecia distante se torna o chão onde você pisa, o ar que você respira, a vida que você finalmente permite florescer. O espelho biológico, sua mente é o solo, sua vida é o jardim. Ao final desta jornada, talvez você sinta uma respiração mais profunda ou um silêncio diferente no peito. É como se, por um instante, a mente se aquietasse e deixasse espaço para algo maior florescer. Bruce Lipton nos lembra que somos jardineiros celulares. Cada pensamento que cultivamos emite sinais bioquímicos, molda nossa fisiologia e atrai realidades que ecoam exatamente a música que tocamos por dentro. O corpo não é apenas um instrumento, mas também o solo onde se desenha a sinfonia da vida. A realidade externa não é uma inimiga que precisa ser combatida. Ela é um espelho silencioso, um reflexo fiel da arquitetura vibracional que você construiu ao longo dos anos. Quando você entende isso, começa a olhar para fora não com raiva ou frustração, mas com curiosidade sagrada. Cada obstáculo, cada repetição, cada vazio é um convite disfarçado para voltar ao jardim interior e observar quais sementes estão sendo regadas, quais ervas daninhas continuam se alimentando do seu descuido. Joe Dispenza fala sobre a coerência entre mente e coração como o estado em que o campo magnético se expande, atraindo novas possibilidades que antes pareciam milagres. E é exatamente nesse ponto que a mágica silenciosa acontece. Quando mente e coração dançam no mesmo ritmo, o universo se move em sintonia, como um velho amigo que finalmente entende seu chamado. A manifestação não vem como um prêmio, mas como uma consequência natural de quem se tornou vibracionalmente coerente. A pergunta final não é sobre o que você quer ter, mas sobre quem você está escolhendo ser. Você quer continuar alimentando o jardim das ervas daninhas, aquelas crenças pequenas que te mantêm preso em ciclos de dor? Ou está pronto para cultivar flores que honram a sua essência mais alta, que reverberam gratidão, abundância, amor? A escolha é silenciosa, mas profunda. É uma decisão que não precisa de palavras, apenas de presença. A vida está sempre disposta a florescer em você, esperando apenas o momento em que você decida ser solo fértil. E talvez, ao olhar agora para dentro, você perceba que a semente já estava ali o tempo todo, apenas esperando a sua permissão para despertar. Clique no like se algo no vídeo tocou em você. Inscreva-se agora. É de graça para você, mas significa tudo para este canal. Comenta aqui embaixo qual foi o maior insight que você teve nessa conversa. Seu apoio ajuda essa mensagem a chegar em quem mais precisa, e me diz que, juntos, estamos construindo algo real.